tá gravando. Gravando. Bom, boa tarde a todas e todos. Nós estamos aqui na última palestra do ciclo ACT, Arte, Ciência e Tecnologia, promovida pelo Grupo de Estudos do IEA USP Polo São Carlos. O grupo também tem essa denominação, Arte, Ciência e Tecnologia. E nesta palestra de hoje, a gente está recebendo a Bárbara Castro. Vou fazer uma breve descrição da Bárbara, né? A Bárbara, ela tem atuação teórico-prática nos campos de arte e tecnologia, visualização de dados e design de interação. É professora adjunta da Escola Superior de Desenho Industrial da UERJ, doutora em artes visuais pela Escola de Belas Artes da UFRJ, onde também defendeu o seu mestrado em coorientação com o Instituto de Matemática Pura e Aplicada. E ela foi professora do Departamento de Artes e Design da PUC-Rio entre 18 e 23, e desde 23 é professora adjunta da Escola Superior de Desenho Industrial da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. E ela pesquisa produção e produz, né, realiza produção em arte, tecnologia e visualização de dados que já foram apresentados na França, Dinamarca, Portugal e Colômbia. Bárbara também coordena o Media Lab da UERJ, no Media Lab da UEB, um projeto que incentiva a cultura e experimentação de programação criativa, promovendo pensamento e desenvolvimento crítico e criativo em tecnologias, em parceria com eventos e instituições culturais. Na palestra de hoje, intitulada Visualização Artística de Dados, das Metáforas à Visceralização, ela vai compartilhar um pouco da sua pesquisa sobre essas práticas artísticas baseadas em dados. Também a sua experiência como co-curadora das exposições de existência numérica, 1918, Data Corpus, 1919, e Existência Numérica, Emergência, 2024. Então, Bárbara, muito obrigado, é um prazer tê-la aqui conosco. Muito obrigada, Rui, muito obrigada, David. Eu realmente estou muito feliz, né, de poder estar aqui compartilhando com vocês. Eu adoro esses convites, né, para a gente palestrar, porque toda vez que a gente fala, a gente reorganiza, né, o pensamento e sempre dá vontade de escrever mais. Então, assim, para nós acadêmicos também é sempre boa também essas oportunidades, assim, em que a apresentação oral é anterior à escrita, eu acho, sabe? Bem, então, muito obrigada aí pela apresentação. Eu vou compartilhar aqui a tela, que eu tinha compartilhado, parei. Pronto. E, como você falou, né, Rui, eu tenho uma trajetória aí que passa por várias instituições aqui do Rio de Janeiro, e o que eu acho legal de destacar, assim, eu sempre gosto de começar também, sempre que possível, né, trazendo as pessoas com quem a gente aprendeu, né? Então, eu fiz a graduação no design, mas no mestrado eu acho que eu tive oportunidade, mestrado e doutorado, eu tive oportunidade de dialogar com 3 grupos de pesquisa que são muito do que eu sou hoje, assim, né? Que é o Visgraf, divisão computacional lá no IMPA, com o professor Luiz Velho, a Doris Kosminski, né, do Laboratório de Visualidade e Visualização, que foi minha orientadora de mestrado e doutorado, e o NANO, que é o Núcleo de Arte e Novos Organismos, coordenado pelo professor Guto Nóbrega e pela professora Malu Fragoso, que se aposentou recentemente. E aí, por que eu estou falando isso? Porque eu acho que esses grupos de pesquisa, eles me deram oportunidade, assim, né, a atuação junto com eles, para além da pesquisa acadêmica em si, porque eu sempre fui uma colaboradora muito ativa, eles me deram muita oportunidade de aprendizado, assim, pensando que o programa no qual fiz mestrado e doutorado é um programa, a linha, né, que é Poéticas Interdisciplinares, é uma linha teórico-prática. Então, a gente faz muito evento e muitas coisas, assim, né,
essa prática artística que está muito associada também à academia, né, e à pesquisa. Eu gosto de botar ali também com relação à Globo, porque eu comecei como estagiária na Globo, né, como motion designer, e não por acaso na Globo, né, a gente trabalha com design de informação, que foi o que me levou para a Doris. Então, né, vocês pediram para a gente falar hoje sobre visualização artística de dados, e quando eu ingressei no mestrado, a Doris tinha recém-ingresso na FRJ como professora, aí a gente, então, trabalhou muito, né, essa questão da visualização de dados, enfim, eu muito, né, sendo puxada por ela, né, mas que eu acho que tem essa ponte com a questão de ter trabalhado como ilustradora no jornalismo, né, ilustradora como motion designer, no caso, ilustradora era o cargo. E aí eu acho que eu fiquei muito na dúvida de como conduzir aqui a fala hoje, assim, então eu resolvi primeiro fazer uma breve recapitulação, assim, pessoal, desse processo de desenvolvimento como pesquisadora, como artista, porque eu achei que dava uma visão, assim, um pouco dessa prática que é bem multidisciplinar, né? Então, quando eu comecei o doutorado, também abri a Ambos, que é um estúdio, né, de arte computacional e arte interativa, exposições interativas para museus, junto com o Luiz Ludwig, que foi sócio fundador comigo. E justamente a Existência Numérica, que é um projeto que eu vou mencionar muito aqui hoje, né, que é uma exposição sobre visualização artística de dados, é um pouco a união disso tudo, né? Porque a curadoria é com a Doris, que foi minha orientadora, e com o Luiz, que foi meu sócio, né? Então, somos nós três que unimos, né, para fazer esse projeto acontecer. E aí, bem, eu comecei lá no mestrado, quando ingressei no mestrado, eu acho que uma coisa que é fundamental na minha visão, principalmente, né, como de visualização de dados, como artista, é que eu sou artista programadora, né? Então, em 2011, quando eu entrei no mestrado, e o meu mestrado era sobre corpo e tecnologia, e eu queria fazer instalações interativas e performances. Naquela época, tinha acabado de ser lançado para o mercado o Kinect, que era uma câmera, né, do Xbox, era um videogame da Microsoft. E essa câmera foi uma câmera 3D, que junta infravermelho e RGB, e ela foi rapidamente hackeada pela comunidade de programação criativa, pela comunidade de processing, na verdade não só processing, né, porque enfim, outras linguagens e outras pessoas da comunidade de programação criativa que também hackearam, fizeram bibliotecas para diferentes linguagens. Então, eu acho que muito da visão que eu tenho hoje sobre a prática artística com dados, ou a visualização artística de dados, que eu vou debater bastante aqui hoje, ela está nesse lugar de ser uma pessoa que é artista programadora, tá? E aí, como eu falei, né, isso aí, assim que eu ingressei no mestrado, a Doris me levou, já que você quer aprender a programar, porque eu não sabia programar, vou te levar no IMPA, né, no Instituto de Matemática, para conhecer o Luiz Velho, que é formado em design pela ESD, né, na década de 70, mas que é um dos pioneiros, né, da computação gráfica no Brasil, e que hoje em dia atua, então, no campo da matemática aplicada. Então, no mestrado, eu fiz várias instalações e performances, como eu falei, mas também provocando, já desde o princípio, provocando esse sistema, né? Essa visão do sistema sensorial artificial. Então, o Kinect, que ele identifica o seu corpo como 15 pontos, né? O algoritmo de visão computacional identifica 15 pontos no seu corpo, e a minha última instalação, ela é criada a partir de coreografias em que eu criava poses que não são de fácil percepção, né, para esse algoritmo. Então, que tipo de visão, de percepção que a máquina tem do seu corpo? Eu também tive a oportunidade, ao longo do mestrado,
de atuar como bolsista num programa pelo LabVis, que é o Laboratório de Visualidade e Visualização, né, da DORES, junto ao BID, né, o Banco Interamericano de Desenvolvimento, em que a gente fez 11 ou 12, sei lá, visualizações sobre produção e consumo de energia na América Latina desde a década de 70. Então, assim, é uma prática radicalmente oposta à arte computacional, que está questionando o sistema sensorial artificial. Aqui, no caso, é um design de informação pesado, interface, visualização, com um viés bastante assim, cognitivo, né? Assim, funcional. Daqui a pouco a gente vai falar um pouco sobre isso também. Mas eu achei que era importante trazer esse contraste para o argumento que vai vir mais adiante. No doutorado, eu fui pesquisar instinto de sobrevivência, experiência estética como função vital. Então, por que eu estou falando disso aqui? É muito curioso que o meu mestrado e doutorado, eu usei a visualização de dados como linguagem, como meio de expressão, a programação como meio de expressão, a visualização de dados como linguagem, né? Mas a minha pesquisa em si, ela não era uma pesquisa sobre visualização de dados, assim, teórica sobre visualização de dados, né? E isso eu acho que até, na verdade, te dá uma certa liberdade, sabe? Para você ir brincando e percebendo isso de outras formas. Na Ambos também, né? No estúdio, também trabalhava com visualização de dados, eventualmente, em algumas das instalações interativas. Essa era uma instalação que a gente fez para o Museu da Manhã, em que as pessoas podiam colocar quais eram os desejos que elas queriam para os bairros delas. Era uma exposição sobre apropriação da cidade, né? Vocês que estão aí também na arquitetura e urbanismo, era uma exposição que chamava Meu Rio Hackeado, e que trazia várias iniciativas de cidadania, de apropriação do espaço urbano por pessoas, né? Enfim, apropriações não institucionalizadas, vamos dizer assim. Então, eles colocavam isso pela ótica da cultura hacker, né? Hackear a cidade, enfim. E aí a gente fez essa instalação em que as pessoas podiam escolher quais eram os bairros que elas moravam, ou que elas estavam hospedadas, né? E dizer quais eram os desejos, que elas tinham uma lista lá de desejos que foi definido pela equipe curatorial. Mas a gente fez uma experiência que era toda pautada por dados, então os dados ficavam todos visíveis. Então, até agora, 4.773 visitantes de 150 bairros, para também dar essa dimensão coletiva da experiência. E no final, a gente teve pessoas de todos os bairros do Rio de Janeiro, 161 bairros foram selecionados. E a prefeitura, inclusive, pediu para o Museu da Manhã fazer um relatório, né, com dados sobre o que tinha sido levantado ali. Por mais que fosse uma coisa informal, ela teve um banco de dados assim interessante, né? Como experiência coletiva. Então, terminando esse preâmbulo um pouco do mestrado, doutorado e tal, eu tinha essa prática, né? Uma prática de arte computacional, pautada pela essa questão da programação criativa, em que eu fazia instalações interativas, eu fazia performances com arte computacional. Isso estava lá no meu mestrado, no doutorado também. Mas, nesse primeiro momento, a visão que eu tinha de visualização... Eu achava que eu estava fazendo visualização de dados. Eu talvez continue achando, né? Assim, quando eu fazia aquelas instalações lá com Kinect e tal, o que acontece? A natureza de quando você está programando alguma coisa, sejam os dados do corpo, da arte computacional, através dessa ótica do mapeamento, né? Ou seja, você transforma um dado, você pode pegar a posição, você pode pegar a intensidade, você pode mapear aquilo como espessura, como cor, como, enfim, várias coisas, né? E isso é o conceito, tem um artigo do Manovich, que tem postado, está publicado em um livro, mas também está publicado na Arte Ensaios, volume 11, que é a revista lá da EBA, que ele vai falar sobre esse conceito de metamídia, né? O computador como uma metamídia,
Um objeto metamídia contém, ao mesmo tempo, a linguagem e metalinguagem, tanto a estrutura da mídia original, quanto as ferramentas do software que permitem ao usuário tanto, né, gerar descrições dessa estrutura, ou seja, programar, mas também mudar essa estrutura. Então, um texto pode virar uma imagem pode virar um som, né, tem a ver com a questão do código binário. E aí, eu acho que essa prática artística, ela sempre esteve... a minha prática artística sempre esteve pautada por essa questão, por essa natureza do código binário da arte computacional, né? da mídia. Por outro lado, no mesmo artigo, que se chama Visualização de Dados como Antisublime, do Manovich, ele vai falar sobre a arte da visualização de dados está comprometida com o antisublime. Contém a promessa de transformar os fenômenos que estão além da escala dos sentidos humanos em algo ao nosso alcance. E eu acho até interessante aqui a forma como está redigida, porque ele não está falando, usando aquela expressão que é bem batida, né, que é tornar visível o invisível, né? Ele está falando sobre tornar algo além da escala dos nossos sentidos humanos em algo ao nosso alcance. Então, ele não está, apesar de ele estar falando sobre visualização de dados, né, do visual, aqui nessa expressão ele não usou, ele não recortou somente na questão da visão. Então, eu acho que num primeiro momento, ainda como eu falei, né, sem ser uma pesquisa focada em visualização de dados, a minha visão era essa. Eu estava trabalhando com visualização de dados, porque, de certa forma, estava trabalhando com os sensores que traziam dados em tempo real, de um algoritmo de visão computacional, e, de certa forma, eu estava visualizando esses dados. Mas existe um pouco essa discussão sobre qual é a natureza desses dados, né? Será que um dado que está sendo capturado num Kinect, ou num Arduino, ou né, num sensor, ou que está vindo de uma API de meteorologia e tal, é um pouco diferente de um banco de dados, né? E aí foi uma coisa interessante, porque nessa conceituação aqui do Manovich, ele não está dizendo qual é o propósito. Quer dizer, tem uma questão do propósito que é tornar algo ao nosso alcance. Mas é muito diferente da forma como você vê os conceitos de visualização de dados em si. A forma como a visualização de dados é tratada no campo da computação ou do design é radicalmente diferente da forma como a visualização de dados é tratada no campo da arte, né? Então, aqui eu trouxe 3 exemplos de conceituações de visualização de dados. Visualização pode ser descrita como mapeamento, aí o mesmo termo, né? De dados em formatos visuais que favorecem a interação humana em um ambiente de trabalho para o sense-making visual. Sistemas de visualização baseados em computação que fornecem representações visuais de conjuntos de dados projetados para ajudar as pessoas a realizar tarefas de forma mais eficaz. Ou, essa aqui é a mais clássica de todas, é a que mais usam. Uso de representações visuais interativas de dados abstratos auxiliados por um computador para ampliar a cognição. Então, eu vejo muito nessas referências tanto a presença muito forte do computador e da interação, né? Quanto essa questão, ambiente de trabalho, tarefas, ampliar a cognição, é uma coisa muito focada na funcionalidade, na racionalidade, né? Nesses aspectos cognitivos da informação. Que até aqui, por acaso, não tem uma coisa... Tem um termo que é muito comum também, que é gerar insight, né? Gerar, em português, lá na rede, pelo menos eu uso sacadas, né?
e que, de certa forma, tem um pouco a ver com ampliar as coisas para além do nosso alcance, que é você revelar coisas que não tinham ficado claras, né? Mas, enfim. E aí, tem um autor que ele vai falar sobre essa diferença entre uma visualização pragmática e uma visualização artística, né? Que é o Kossara. Então, ele vai falar que o objetivo da visualização artística geralmente é comunicar uma questão, ao invés de mostrar os dados, né? Então, essa questão de evidenciar a informação não é tão relevante aqui para esse autor. Os dados são usados como base, material bruto. Os dados também são uma prova de que a preocupação em questão é de fato real. Aí aqui é engraçado, porque aqui é visualização pragmática ou visualização artística. Eu que né, tenho essa formação dupla aí do design da arte, sei lá, eu fico sempre pensando o que é visualização no campo do design, mas não tem, né? Achei curioso, né? Essa questão do pragmático. Que até, de fato, a visualização ela é muito usada por muitos meios, né? Não só por designers. Então, administradores, cientistas de dados, né? Tem, assim, muito esse ambiente corporativo, né? Que também usa visualização de dados. E aí, eu achei interessante, porque ele fala assim, os dados são usados como base material bruto, né? Matéria-prima. E aí a gente tem essa pesquisadora que é a Julie Freeman, que tem esse doutorado, que é Defining Data as an Art Material. E aí eu acho interessante, porque esse conflito, que não é exatamente um conflito, mas era um debate que eu tinha, principalmente com a Doris, né, minha orientadora também, sobre a natureza desses dados. Então, ela, de certa forma aqui, a Julie Freeman, ela propõe uma taxonomia de vários tipos de dados que podem ser usados na prática artística, né? Uma taxonomia das obras de arte pela natureza dos dados. Então, você tem dados de pessoas, de seres vivos, de coisas não vivas, dados de contextos sociais, mas também tem classificações do tipo se a licença é fechada, aberta ou compartilhada, se é um dado em tempo real, geoespacial, se é estático. Enfim, tem vários tipos de classificação desses dados. E aí eu acho que ela se aproxima de uma coisa que é uma questão com relação à tradução desse termo, né? Data art. Esse termo data art no Brasil ele ainda não tem assim uma tradução oficial, né? Assim, consolidada, enfim. Eu vejo, aliás, eu não vejo muito assim. A gente tem visualização artística de dados, mas o data art, que se traduz assim para arte de dados, ele não necessariamente uma arte de dados, ela é visual, né? Então a gente começa também a permitir incorporar outras práticas, né? Outros projetos, outras naturezas de obras de arte. Eu percebo que dentro dessa terminologia, né, da arte de dados, a gente pode pensar que uma arte de dados ela tem os dados como matéria-prima, como a Julie Freeman fala, né? Ela tem também essa possibilidade de ter o mapeamento lá da natureza da metamídia, que é trazida pelo Manovich, e ela também pode ter esse objetivo de comunicar, esse objetivo bem abrangente aqui, né? De comunicar uma questão do Kossara, que eu fico pensando em termos de literacia visual, que a gente vai falar um pouco daqui a pouco sobre metáforas, ou essa questão dessa relação entre o que é a informação e o que é a experiência estética, né? O quanto que é possível fazer uma experiência de estética baseada em dados, em que não necessariamente a informação ela precisa estar evidente, né? E aí agora eu volto um pouco para a questão da prática. Então,
como eu falei para vocês, eu trouxe aqui as 2 edições da Existência Numérica, que eu fiz a curadoria, né, junto com a Doris e com o Luiz, e a gente teve, assim, esse intervalo de 6 anos entre as 2 edições. A primeira foi em 2018, num período em que a gente quase não falava sobre visualização de dados no Brasil, quanto mais visualização artística de dados. E a segunda foi a Existência Numérica Emergências, que foi no ano passado, em 2024, no qual a gente já está num contexto pós-pandemia, em que a gente falava muito sobre visualização de dados, né? Não sobre visualização de dados, mas, assim, a visualização de dados estava nos jornais todos os dias, muito, né? Com a divulgação dos dados da pandemia. Então, isso se popularizou mais, né? De certa forma. E quando a gente fez a primeira exposição, a gente queria muito trazer a visualização de dados como uma linguagem artística emergente. Justamente, e a gente tinha até essa dificuldade de muitas pessoas nem saberem. A Doris sempre falava, né? Era cansativo para ela, porque toda vez que ela ia falar sobre visualização de dados, ela primeiro tinha que explicar o que era visualização de dados para todos os públicos. E aí depois ela podia começar a entrar nas questões que ela queria, enfim, comunicar de fato, né? A pesquisa, o aprofundamento, enfim. Então, nessa primeira edição, a gente teve tanto obras, vou dizer aqui, bidimensionais, visuais, tá? No sentido que aqui são 2 obras. A gente teve o Pedro Miguel Cruz, né, que é um artista português. Eu chamo ele de artista, mas ele é formado em ciência da computação. E ele tem justamente esse trabalho muito forte com as metáforas, né, como um recurso criativo. Então, essas 2 aqui, elas são visualizações sobre imigração. Essa aqui é a obra original, que é a imigração para os Estados Unidos. E ele usou a metáfora da dendrocronologia, que é a ciência que estuda a história das árvores pelos anéis das árvores, né? Então, ele revelou a história de uma nação através dos imigrantes. Então, eram dados de origem dos imigrantes através do tempo. E aí teve essa metáfora. Esse aqui, outro, era a Vasos Sanguíneos de Lisboa, que ele pegou dados, como se fossem dados do Waze, assim, né, de movimentação dos carros, e ele percebeu que a Lisboa parecia um coração. Então, ele começou a criar uma metáfora que são as veias entupidas de Lisboa. Então, essa é uma animação também, conforme vai avançando a hora do rush, esse coração vai ficando entupido, cheio, depois ele esvazia, e esse coração vai pulsando uma cidade como um organismo vivo, né? Essa era uma obra minha, que já estava falando sobre conectividade, que eu estava terminando meu doutorado, mas que também trazia tanto dados meus em tempo real, do meu coração, quanto dados meteorológicos do Rio de Janeiro, numa discussão aí sobre o que é a sincronicidade e a oscilação da conectividade, enfim, é um pouco mais complexa. Mas a gente também teve a preocupação de ter, já na primeira edição, obras que não fossem, que tivessem algum nível de materialidade, né? Então, essa aqui é da Alice Bodansky, que era dados sobre orçamento de ciência e tecnologia no Brasil, e ela fez essa coisa da pilha de moedas, com a luz também, né, como conhecimento, e essa era do Luiz Ludwig, que trazia raspagem de dados num banco de dados, no banco de notícias sobre arte contemporânea, trazendo as palavras que eram mais ditas, impressas para essa parede, enfim. Você tem uma coisa aqui, uma dimensão menos quantitativa da do Luiz. Acho que a do Luiz é a mais diferente, assim, pensando em termos da natureza dos dados
e da forma de exibição desses dados, da lógica. Não tem uma lógica de mapeamento, nesse caso, no trabalho do Luiz, né? Mas, enfim, a gente teve esse muito feedback nessa primeira edição de ter trabalhos de pessoas que falaram assim, não sabia que era possível fazer arte com dados, né? Lá em 2018. Inclusive pessoas, assim, pesquisadores em artes, sabe? E aí a gente teve, então, ano passado, a segunda edição, Existência Numérica e Emergências, agora já é o mesmo prédio, né? É o mesmo instituto, mas mudou o nome, virou Futuros Arte e Tecnologia. E aí a gente já teve uma outra questão, que era, bom, já fizemos um trabalho sobre visualização artística de dados, então, como é que a gente vai ter um tema, né? Que recorte curatorial vai ser esse? E aí a gente resolveu juntar, fazer um guarda-chuva, assim, como emergências, né, no sentido socioambiental. Então, vários assuntos que já existiam, mas que desde a pandemia eles tinham ganhado maior evidência na discussão pública. Assim. Então, a gente tinha desde obras sobre mudanças climáticas e justiça climática, mas a gente também teve obras sobre racismo algorítmico, obras sobre conhecimento indígena, né? Coisas desse tipo. Então, aqui é uma obra da Georgia Lupe, né? A Georgia Lupe é uma das grandes expoentes da visualização de dados no mundo, eu acho, uma das pessoas mais conhecidas, da Georgia Lupe com o Estúdio Accurate, que era o estúdio que ela estava quando ela concebeu, né, esse projeto, que era a Sala das Mudanças, e que era uma parede de 30 metros plotada com várias histórias diferentes, vários assuntos diferentes, vários bancos de dados diferentes. E aí você tinha uma legenda grande para você conseguir, de fato, interpretar ali aquela evolução daquela trilha, né? É um trabalho assim de decodificação visual que você tem um esforço cognitivo forte para fazer a decodificação visual desse trabalho, né? Mas bem abstrato, assim, sem legenda, sem escala, sem todas essas questões de contexto que são aplicadas normalmente no âmbito do design, né? Esse aqui é um trabalho também do Pedro Miguel Cruz com a Chloe Prock, que era sobre justiça climática, e eles pegavam 2 dados só de vários países diferentes. Então, um dado sobre risco climático, que é o tamanho do furacão, e um dado sobre emissões de gases de efeito estufa, que é o tamanho dessa mancha vermelha. Então, você conseguia comparar, eram vários países diferentes, você conseguia ver claramente países que tinham risco climático gigante e emissão minúscula, né? A gente está agora, né, vindo da semana da COP e tal, e outros países que tinham emissões gigantes, riscos pequenos, que é toda essa nossa discussão que a gente tem sobre justiça climática a nível internacional, né, na criação do Fundo de Perdas e Danos, quem é que vai financiar a adaptação e mitigação, né, no contexto das mudanças climáticas. E aqui são outras obras. Eu não trouxe todas as obras das 2 exposições, mas eu trouxe assim para poder exemplificar um pouco. Aqui é uma obra da Mimi Onuoha, que é uma artista nigeriana-americana, que ela trouxe uma obra em que, aqui nesse canto, apareciam fotos que eram fotos da família dela, né? Uma família negra. E ela pegava essas imagens que ela nunca tinha postado antes na internet e jogava no mecanismo de pesquisa por imagem do Google. E aí ela basicamente documentava o que o Google dizia, retornava como imagens semelhantes
as imagens da família dela, né? E aí é uma coisa, assim, de modo geral, o Google retorna imagens que têm o mesmo número de pessoas, o mesmo tipo de composição, ou de enquadramento, mas não necessariamente, não tem nada a ver com o aspecto racial. Então, muitas vezes, a maior parte dos retornos são de imagens de pessoas brancas. E aí ela está discutindo, né, a questão do racismo algorítmico. E eu gosto também de pensar que ela está discutindo, inclusive, assim, o que nós desejamos dessas ferramentas tecnológicas que a gente usa, né? Porque qual é o aspecto que está embutido no mecanismo de busca do Google e que não é propriamente customizável, né? Assim, porque você poderia ter, você pensar numa interface que você diz, eu quero saber fotos com o mesmo número de pessoas, ou com pessoas com a mesma cor de roupa, mas não, você pode querer falar, não, eu quero fotos do mesmo grupo étnico-racial, né? E isso não é uma opção atualmente, né? Então, acho que tem uma questão também de você poder propor as tecnologias, né? Questionar as tecnologias existentes. Esse aqui é um trabalho de um antropólogo brasileiro, junto com um grupo alemão, e o povo cuicuro, no Xingu. Então, eles tiveram várias dinâmicas foi bem interessante, assim, várias dinâmicas de documentação e oficinas para a recuperação de uma tradição de cestaria para fazer a pesca. E aí, eles criam uma interface em que esse vídeo, ele, na verdade, tem vários vídeos que vão sendo disparados conforme você vai navegando nessa interface, que é um mapa mental muito dinâmico, assim, que tem imagens, que tem palavras, e é bastante interessante aqui como processo interativo e como processo de representação visual mesmo, né? De um pensamento que não é linear, né? Então, a gente teve também, né, no seminário a presença do indígena, né? E ele, inclusive, falou muito sobre isso, assim, sobre como fazer essas oficinas também foi importante, porque tem conhecimentos que eles vão se perdendo, né, ao longo das gerações. Então, tinha esse trabalho, e tinha esse trabalho, um outro trabalho que eu acho interessante no sentido da gente falar sobre diferentes formas de tratar com a visualização artística de dados, é esse do Luiz Ludwig, que chamava Nortitude, em que ele mapeou onde estão os servidores dos principais sites, os sites mais acessados no Brasil. E aí era uma parede em que todos os domínios dos sites, né, estavam na parede, considerando essa questão da linha do Equador, mais ou menos, tinha mais a ver, né, com a latitude, no sentido da altura, e aí você evidencia muito claramente que a maior parte dos sites estão hospedados no norte global, né? E o que é interessante dessa obra do Luiz também é que é uma obra que não é, sei lá, um software que projetou somente ali aquelas palavras. Ele tem uma coisa da materialidade. Então, ele faz essas letras com não me lembro qual material, se foi gesso, enfim, mas elas de fato estão ali, né, palpáveis. Então tem uma coisa a ver até com essa infraestrutura física que estrutura a nossa internet e que ela é tão invisível, né? Então, eu acho interessante trazer aqui um pouco, quando eu juntei esse slide aqui com esses 3 trabalhos, porque você tem, de novo, assim, né, o trabalho da Mimi, ele não é... A gente teve muito essa discussão na curadoria da segunda edição,
se a gente traria obras, por exemplo, sobre inteligência artificial, né? Com uso de inteligência artificial, ou que problematizassem criação de imagens a partir de GAN, né? Geração de algoritmos generativos. E aqui a gente acha que ela trazia uma obra que não é propriamente mapeamento, essa lógica da visualização artística de dados, mas ela é uma arte baseada em dados, né? Aqui também a gente tem no trabalho desse coletivo que chamava Amazônia Future Lab, alguma coisa assim, é muito interessante a forma como esse conhecimento indígena se apresenta nesses mapas mentais dinâmicos, sabe? Que, de certa forma, ele está desconstruindo um pouco a forma como nós, né, ocidentais, representamos a nossa informação e organizamos a nossa informação e o nosso conhecimento, né? E aí eu trouxe por último aqui, então, também, para voltar um pouco para a minha prática artística, a minha obra, porque a minha obra, que era, vou voltar aqui um pouquinho, que é o Mata, era uma obra sobre desmatamento da Amazônia. E estava justamente conectada com a minha tese de doutorado, que eu falei que era sobre instinto de sobrevivência. E eu pegava esses dados sobre desmatamento da Amazônia, que são oferecidos pelo Programa de Desmatamento do governo brasileiro. Então, você tem uma média anual desde 1988. E em vez de representar, eu uso um indicador visual, né? Na visualização de dados, a gente trabalha com essa terminologia, da velocidade. Então, conforme o desmatamento vai avançando, esse movimento ele vai ficando mais rápido. E é um vídeo, mas é uma proposta interativa em que a pessoa sincronize a respiração com esse fractal. Então, de certa forma, eu trago um pouco a questão das metáforas pelo uso do fractal, que remete tanto às plantas quanto aos pulmões, mas eu começo a trabalhar com a respiração como uma questão interativa, pensando que a respiração é uma função vital, uma das únicas funções vitais que você consegue fazer voluntariamente ou involuntariamente. Então, quando você acelera a sua respiração, você leva... eu posso induzir a pessoa a uma situação de taquicardia, né? De hiperventilação. É como se fosse uma meditação ao contrário. Tinha até um alerta lá na porta. Olha, se você é cardíaco ou tem problemas de ansiedade, não siga a proposta interativa. E aí, conforme eu ia apresentando, então, essa obra lá no seminário que a gente fez, na abertura, o Rodolfo Almeida, né, que estava mediando a mesa, ele trouxe esse conceito que eu não conhecia, porque é um livro razoavelmente novo também da Catherine Ginazzi, que é o Data Feminism, que lá dentro, em um dos pontos, ela vai falar sobre esse conceito de visceralização. Visceralização de dados, né? Então, as coisas visuais são para os olhos, mas a visceralização são representações dos dados em que o corpo inteiro pode experienciar, né? Emocionalmente e fisicamente. Então, dados que você pode ver, ouvir, sentir, até ingerir, né? Que é, enfim, a forma como elas escreveram desse teórico aqui, Luke Start. E aí, de fato, eu acho que esse trabalho, ele agrega um pouco isso, né? Tanto a questão da metáfora quanto a visceralização, porque a proposta é, de fato, você respirar os dados da Amazônia. Numa das formas de você também combater uma das coisas que eu mencionei lá no meu doutorado, que era esse paradoxo da desafecção e da hiperconectividade, né? Então, o quanto que as tecnologias, elas, de certa forma,
trazem muito essa questão de muito estímulo, né, de muita informação, as tecnologias digitais da forma como a gente vê hoje, mas, de certa forma, elas provocam esse processo que a Maria Teresa Cruz, que é uma filósofa portuguesa, vai falar de desafecção, né? Que é assim, acaba por produzir, na verdade, uma estranha insensibilidade, como se os corpos se encontrassem definitivamente desimplicados da experiência da afecção. Então, assim, me interessa hoje pesquisar a arte e a visualização de dados como esse meio de sensibilização socioambiental, né? Que é a minha pesquisa atual, que está em andamento, mas que tanto faz, na verdade. Isso é uma coisa que eu até é uma coisa curiosa, assim, porque como eu acabei me apropriando muito, né, desse meio da programação criativa e da visualização, às vezes é até difícil para mim sair da materialidade, por exemplo. A Gabriela, que está aqui, também tem essa pesquisa sobre questão da matéria, sobre fisicalização, né? Mas me interessa muito incluir o corpo, né, nessas experiências de arte de dados. Aí acho que é isso um pouco que eu tinha para trazer para vocês hoje. Eu deixo aqui também o site da Existência Numérica. A gente tem, que é o www.existencianumerica.com.br, a gente tem os 2 PDFs dos 2 livros, das 2 edições, sendo que no livro da primeira edição a gente tem uma organização com livros de 12 autores nacionais e internacionais, porque na época, como a gente estava com esse... a gente quis trazer textos para o português, textos que não tinham disponíveis para os nossos alunos. Então, tem autores fundamentais no campo. E o livro da segunda edição, ele é mais ele é a transcrição do seminário, né? E o catálogo também, né? Os 2 têm o catálogo da exposição. No primeiro também tem entrevistas com os artistas que participaram. E a gente também, ano passado, publicou um artigo no Visualization and Arts Program do IEE, do VIS, né? Que é justamente reflexões sobre a curadoria das 2 exposições, que também está lá disponível no nosso ResearchGate, o print, porque, né, sabe como é que é? Aquelas coisas são... a gente tem pré-print no ResearchGate. E eu deixo aqui também algumas das outras publicações que eu tive, tanto sobre as minhas práticas artísticas. Esse aqui é o capítulo meu sobre o Mata, né? Impacto, na verdade, é a transcrição da mesa inteira, em que tanto tem a minha fala quanto a do Pedro Miguel, com a mediação do Rodolfo. Esse aqui é um capítulo que acabou de sair também, com um pouco do processo de criação sobre o Mata. E esse aqui é um artigo da minha prática artística ao longo do doutorado, né? Aí, além desse artigo que eu falei sobre o Numerical Existence do VIS, tem um capítulo de livro meu naquele livro do DataVis em Perspectiva, da Júlia Janella e do Rodrigo Medeiros. E é isso. Obrigada, vamos para o papo. Obrigado, Bárbara. Eu achei assim muito interessante a sua fala, e ela me fez voltar muitos anos atrás. Uhum. Eu fiz a minha formação em filosofia, mas desde a graduação, depois do mestrado, tal, que eu me aproximei dessa discussão sobre estética, sobre arte, né? E o meu mestrado, que foi feito há muitos anos atrás, em 1988 eu comecei, acho que fui defender em 95 e tal.
E eu me debruçava justamente sobre essa questão da imagem eletrônica e da arte computacional que estava começando, que estava dando seus primeiros passos naquela época. E quando eu vi, né, assim, eu não assisti, eu também conhecimento dessas duas edições, né, da experiência numérica a partir do teu trabalho, eu me lembrei imediatamente do Edmond Pouchot, né, que lá na década de 90 falava justamente do imaginário numérico, né, da realidade numérica. Então, ele trazia um pouco essa discussão, né, que estava engatinhando naquele momento, mas apontando um pouco assim, o Couchot, ele também era uma pessoa que vinha da área da filosofia, do pensamento estético, e começou a se debruçar sobre essa nova experiência artística, né, que era a arte numérica. E ele colocava na época uma possibilidade, né, que era uma certa radicalidade dessas experiências abrirem espaço para um novo imaginário, né, para uma nova forma de ver o mundo, etc. Ou, ao contrário, como aconteceu, por exemplo, no cinema, né, se a gente pegar as primeiras experiências mais radicais da imagem cinematográfica, que apontavam, né, para um outro campo do imaginário, e depois o quanto o cinema se torna uma espécie de literatura visual, de teatro visual, etc. O Edmond Couchot, ele apontava um pouco essas duas possibilidades, né? E por que eu estou lembrando disso, né? Porque eu acho que essa dicotomia que você aponta, né, entre o campo da informação ou da computação e a experiência estética, né, como dois campos, né, o campo da computação e o campo da arte, assim, essa dicotomia ainda permanece. E como você mesmo fala, né, ou seja, se a gente pegar o próprio conceito de visualização, que vem da computação ou que vem do campo da arte, a gente vê conceituações muito diferentes, né, ou preocupações muito diferentes, né? E quando eu me deparei com o teu trabalho, o que me chamou também a atenção era justamente essa, assim, você está atuando nesses dois campos, né? Seja uma artista programadora e uma programadora artista. Né? E justamente eu acho que por transitar por esses dois campos, né, eu acho que você pode, de alguma maneira, explicitar um pouco melhor quais são as questões que um campo contamina o outro. Né? Ou seja, não é qualquer tratamento estético que é possível a partir desses dados, né? Ou seja, existe uma delimitação, existe uma barreira, né, do tratamento das questões estéticas quando se defrontam com os dados, né? E, ao mesmo tempo, eu acho que você traz isso, né? Existe também um tensionamento do campo dos dados pela experiência estética, né? E aí eu acho que essa dicotomia que você traz por último e que você aponta para o teu trabalho, né, me parece que é essencial, né? Ou seja, entre a visualização e a visceralização, né? Essa visceralização, que eu acho que ela é inerente à prática artística, né? Ou seja, a prática artística, independentemente dela ser numérica, analógica ou não, né? Ela tem essa pretensão visceral, né, de falar as nossas vísceras, de mobilizar, né, o nosso corpo como um todo, né? E, ao mesmo tempo, muitas vezes, a mera visualização, assim, ela não dá conta desse caráter visceral, né? Portanto, é preciso, de alguma maneira, tensionar o campo da visualização, né? O que eu estou tentando pensar a partir do que você falou é um pouco isso, né? Assim, ou seja, o quanto a prática artística ou a arte feita com dados, ela é uma maneira de tensionamento e de subversão da própria lógica dos dados,
por um lado, né? E, ao mesmo tempo, quanto essa prática ou essa lógica dos dados, ela impõe determinados limites para essa própria prática artística, né? E eu estava lembrando, assim, foi o ano passado ou esse ano que a gente... O ano passado. A gente teve uma fala da Paula Pericinoto, né, onde ela foi falando uma série de questões ligadas, né, a essa arte numérica e tal, e a gente até, na discussão, chamava atenção para o quanto inúmeras dessas questões são questões do campo da arte, né, independentemente dela ser analógica, numérica, pictórica ou não, né? Mas que existe, portanto, um tensionamento que vem do campo da computação, que vem do campo numérico, da visualização de dados, etc. Mas, por outro lado, também existem tensionamentos ou questões que vêm do próprio campo da arte, né? Ou da reflexão estética, né? E o quanto essa arte feita de dados, ela, na verdade, ela instaura, ou ela talvez explicite ou visualize, né, um pouco esse campo de tensões, né? E só uma outra coisa, vendo esse seu último trabalho, né, assim, quer dizer, é evidente, né, a associação com o pulmão, né, assim, a própria movimentação dele ele lembra isso, né? Mas também esses outros dois campos, né, de uma copa de árvore e também de um corte do cérebro, né? De uma imagem de tomografias, etc., onde a gente vai ter esses cortes cerebrais, né? E aí, assim, quer dizer, vendo isso, me pareceu bastante interessante essas metáforas ou essas possíveis associações, né? Onde a razão, o cérebro, o que mantém a vida, a respiração e a própria árvore, elas estão presentes nessa formulação estética que você traz. Essas são algumas questões que me veio a partir da tua fala. Pois é, eu fico pensando, uma das coisas que você falou, né, o quanto que a lógica do uso, né, dos dados impõe limites, a prática artística, eu acho que ela está bem conectada nessa questão, na fala lá do Kossara, né, quando ele diz sobre a visualização que não pretende, de fato, expor os dados, mostrar os dados, né, mas comunicar uma questão. Então, porque eu acho que essa especificidade da arte baseada em dados, ela permite que você tenha até uma margem para você poder trabalhar, né, com essa visualização. Então, quando eu falo, inclusive, do trabalho do Pedro, eu acho muito interessante, porque aquele trabalho que... É porque aqui eu não consegui passar eles em detalhe, né, que acho que também não era a proposta. Mas o trabalho das metáforas da imigração é fantástico, porque você consegue passar por ele e ver uma imagem sem decodificar visualmente, né, essa informação. Eu acho que eu interpreto dessa forma. Quando o Kossara fala que você não está comprometido com mostrar os dados, é que você não está necessariamente esperando que o observador vá necessitar decodificar visualmente esses dados para compreender qual é a questão que está sendo tratada, né? Então, o trabalho do Pedro, você consegue interpretar de fato ali, e falar assim, aqui aconteceu a Segunda Guerra, e aí parou de vir gente da Europa, e, sabe, coisas assim. Mas então, você tem essa possibilidade do que a gente chama de literacia visual, de decodificação, de compreensão da informação. Mas o meu trabalho do desmatamento, por exemplo,
ele não está dizendo ali quantos hectares foram perdidos da Amazônia por ano, sabe? A pessoa, na verdade, ela está tendo contato com um fenômeno que está acontecendo através dessa experiência corporal, né? Então, ela sai um pouco desse lugar mental, que é uma das coisas que eu venho, então, trabalhando, assim, né? O quanto que a sensibilização, numa perspectiva também da educação ambiental, ela é anterior à compreensão, né? E o quanto que não basta a gente só trabalhar com o aspecto cognitivo dos dados. Aí eu fiquei, quando você ia falando, eu fiquei pensando assim, quando eu estava no doutorado, no início do doutorado, eu fiz uma obra que chamava Pré-Amar. Pré-Amar é maré alta, né? E eu estava usando dados do coração da minha mãe. Minha mãe estava ficando hipertensa na época, então ela fazia aqueles mapas que você fica medindo a pressão a cada não sei quantos minutos, né, durante 24 horas. E aí ela chegava em casa com aqueles dados todos, e aí eu falava, mãe, eu vou transformar isso aí numa obra de arte. E aí eu pegava aqueles dados e digitava, porque na época ainda era impresso, e aí eu comecei a trabalhar com dados meus também, né? Para poder fazer uma dobradinha ali do que é essa relação entre mãe e filha, essa relação entre sangue e afeto, enfim, né? A questão da hipertensão como um processo biológico, mas também um processo emocional, né? E essa conexão, o pré-amar em si tem essa questão, inclusive, da lua, né? Da maré, que também afeta os nossos corpos, né? Tem práticas de corpos que menstruam, né? Que tem essa questão de você acompanhar os dados, os seus processos com relação à lua, enfim. Então, tinha muitas coisas ali discutidas, e eu me lembro que na época era basicamente uma maré que subia e descia, né? Vermelha, duas marés, no caso. Uma da minha mãe e uma minha. E às vezes elas estavam subindo juntas, e às vezes elas estavam subindo separadas, e aí tinha uma questão, né, de confluência, de independência, enfim, várias coisas ali sendo tratadas. E uma colega minha na época até falou assim, mas os seus dados, você fez um mapa também? Não, eu falei, eu peguei outros dados, eu peguei dados do meu coração, mas peguei outros dados e eu coloquei no mesmo tipo de algoritmo, no mesmo algoritmo de representação visual, né? E eu acho que tem um pouco disso, assim, quando a gente... isso é até uma coisa que pode ser questionável, assim, dentro da lógica da arte com os dados, né? Quando a gente se desprende um pouco dessa necessidade da decodificação visual, né? De mostrar os dados, como Kossara fala, a gente também permite uma certa poética, ou uma licença poética, uma certa fabulação, eventualmente. Você também pode fazer fabulação com dados, né? E eu acho isso interessante como possibilidade de criação artística. Bárbara, agora vou me permitir também reagir, né, à sua fala tão bonita assim. É interessante ver o arco que você traz, não só costurando, né, trabalhos de outros artistas com seus e uma reflexão que perpassa o seu mestrado, o seu doutorado e artistas pensadores que lhe são caros, né? Muito interessante você começar com o Manojit e essa proposta dele de práticas anti-sublime, né? Como se, então, a gente tivesse finalmente chegado a um lugar em que não existe o incomensurável, né? Tudo pode ser, de alguma maneira, computável,
quantificável, qualificável, pode ser gerado algum metadado e a gente pode tornar isso palpável, tangível, né? Uhum. Isso é muito interessante porque você passa por um momento em que há uma polissemia, né, que sejam mapeamentos, mapas, visualizações de dados, né? Então essa profusão, exatamente nesse momento em que se busca o anti-sublime, e essas práticas de diversas ordens que se utilizam de terminologias comuns, né? Às vezes, você mesmo menciona agora, na resposta ao Rui, né? Algumas práticas, talvez assim, mais coladas nos dados, outras mais fabulares, mas, de todo modo, operacionalizando dados, né? Álgebras, né? E gerando outras geometrias, né? Bom, para chegar lá na ponta da tua fala, em que você menciona esse lugar que talvez pelo excesso das experiências, né, proporcionadas não só pela arte, pelo design, mas pela cultura visual contemporânea, esse excesso de interfaces experienciáveis e que talvez impeçam uma experiência no sentido forte, né? Aí eu fiquei me lembrando, não tem como não lembrar do Benjamin, né? E pensar se a gente não está num Benjamin 4.0, 5.0, algo. E nesse afã, então, né, de fazer ver, então já não basta mais fazer ver, mas seria fazer ver de outro modo, né? O invisível que se torna visível, como você mencionou já no senso comum. E você reverte, diz o seguinte, agora também na resposta ao Rui, que para pensar de outro jeito a gente precisa alterar a existência, então seria uma outra existência, né? Então, ao invés de fazer ver de um outro jeito, seria fazer viver de um outro jeito, né? Então, de uma metáfora visual para uma infraestrutura que dialoga com a nossa porção vital, né? Então, quando você pede para que as pessoas dialoguem com a obra a partir da respiração, vem essa dimensão de, olha, tem uma aposta aí, né? Que a arte, né? E já desde bastante tempo, de uma arte de uma prática artística que poderia nos reconectar com nós mesmos, com os outros, com os não humanos e assim por diante, né? Então, essa aposta que vem lá do começo, que é esse não sublime, né, para uma aposta final, que é essa a possibilidade de fazer com que a gente viva de outras maneiras, me parece um arco muito bonito, assim, né? E que parte de um desafio enorme, que é esse, de tentar segurar, pegar tudo, né? Mas pegar esse todo que também faz com que muito da experiência ela se transforme em algo que é talvez mais do mesmo, né? Pelos excessos. Então, uma aposta tua me parece ser essa de que não basta mais essa experiência nesse sentido, mas numa reconexão mais profunda, né? E que a arte ainda poderia ser um canal para isso, né? Não sei se eu estou fazendo não estou querendo aqui fazer uma síntese redutora, mas é uma forma, como eu vejo um dos teus movimentos, assim, né? Nesse universo dos excessos das visualizações, é necessário pensar em outras abordagens. Eu acho que é exatamente isso, assim, na verdade eu cheguei nesse processo, né, nesse objeto de pesquisa atual, que é a visualização de dados como sensibilização, muito nesse lugar, porque quando estourou a pandemia bom, eu como uma pessoa que trabalha com dados, muitas pessoas ficavam me chamando para fazer o quê? Lives
sobre dados e visualização de dados. E naquela época eu falei assim, gente, para tudo. Não dá para falar sobre visualização de dados e dados, porque primeiro, enfim, tinha todo um... Eu acho que tem várias questões. Tem uma dimensão sociotécnica, sociopolítica, assim, né, com relação aos dados. Ali naquele ambiente específico, a gente estava vivendo um ambiente de subnotificação, né, de ausência de testes, enfim, muitas questões, né, governamentais também. E então acho que tem uma dimensão sociopolítica, tecnopolítica, no qual os dados estão envolvidos, né, toda a aparelhagem de vigilância e etc. Tem uma dimensão que é sensorial corporal, né? Que está encostando aí na questão da experiência estética, assim. Então, quando a Maria Tereza Cruz fala justamente, né, sobre essa questão, eu acho que ela fala sobre esse processo de desafecção, que é porque no meu doutorado, como eu falei, né, era sobre instinto de sobrevivência, eu falo sobre alguns paradoxos, né, que nos levam a esse momento do antropoceno, né? Então, assim, eu estava muito... Enfim, eu sou filha de biólogos, né? Então, tem uma questão ambiental forte na minha criação, e já estava muito preocupada, né, com a questão do antropoceno, enfim, né, com a crise da biosfera, a perda de biodiversidade, etc. Então, eu identifiquei alguns desses paradoxos. Que é o que no nosso instinto, enquanto ser humano, aquela coisa, né, super antropocêntrica, somos incríveis, inteligentes e racionais e etc., como a gente já está levando o planeta para uma crise da biosfera, né? Então, assim, que coisa bizarra. Que instinto é esse que nos leva para uma crise da biosfera, né? Numa ânsia por viver mais, viver melhor, viver mais que os outros, dominar tudo e etc., a gente acaba nos levando a uma perspectiva complexa de futuro, né? E aí um dos paradoxos foi esse, justamente, tinha do indivíduo e do coletivo, e tinha esse da hiperconectividade e da desafecção, que tem a ver com isso, né? E eu acho que a visualização de dados tem um outro paradoxo, né? Que que tem a ver, assim, com essa questão da infoxicação, né? Assim, de ter muito excesso de informação, com a questão das fake news, enfim, o quanto que a gente está o tempo todo baseado em dados, mas às vezes os dados eles não estão dizendo muita coisa. Então, não adianta a gente ter muita informação para pautar tudo, Big Data, centro de operações, vigilância, etc., e no final a gente não está mais sentindo mais nada, não perceber mais nada, porque os dados são a forma como a gente... Estou viajando aqui, tá? São a forma como a gente estrutura os nossos processos de percepção, né? Então, é importante manter esse corpo vivo, ativo, observador, enfim, sensível, né? Quando você estava falando, eu anotei aqui, tudo pode ser tangível, né? Se é antissublime, tudo pode ser tangível, mas não nos afeta mais. Então, do que adianta, né? E acho que é um pouco disso. Não sei se eu fui muito clara, porque eu acho que eu dei uma viajada. Às vezes a mente vai voando, eu não estou sabendo se eu estou muito clara enquanto eu estou falando, mas enfim. Vamos abrir também para as outras pessoas, né, que estão aqui na sala, mas eu queria só te colocar duas questões. Primeiro, que você falasse um pouquinho sobre o Media Lab, né, ou seja, esses projetos que você desenvolve aí junto com o seu grupo relacionado a essas questões, né?
Uhum. E também, assim, a partir do teu trabalho como curadora, né, Uhum. assim, que eixos, né, que questões essa produção contemporânea está apontando, né, ou está colocando essa produção contemporânea em arte, tecnologia, arte fundada. Uhum. E antes de você responder, Bárbara, só para a gente falar aqui com as pessoas que estão na sala, a gente vai até às 6h30, tá? Então, a gente tem tempo aí para algumas questões objetivas, e aí, depois da resposta aqui da Bárbara, e aí ela faz uma fala final, tá bem? Sintam-se super à vontade. Vamos lá, Bárbara. Bem, então, o Media Lab é um projeto de extensão que eu abri assim que eu entrei na ESD, né? Eu estou completando 3 anos de ESD agora, em janeiro, e terminando meu probatório, uma coisa incrível, uma grande conquista. E o Media Lab eu criei muito de uma forma muito abrangente, ampla, né? Considerando que eu tenho, enfim, muito conhecimento técnico também, né? Para compartilhar com os meus alunos. Então, ele é basicamente um grande guarda-chuva em que a gente pode produzir muitas instalações, muitas coisas para tá surgindo muitas coisas, né? Instalações interativas, como a gente pode fomentar uma cultura de experimentação e programação criativa para que eles possam, de fato, se apropriar dos recursos tecnológicos para o desenvolvimento desse pensamento crítico, né? Que é tão desafiador isso, assim, porque, bom, quando eu era professora da PUC, eu dava aula de programação criativa no último período, e agora, na EJA, é no primeiro período, o que eu acho ótimo, né? A aula de processing, enfim. Mas existe essa barreira cultural que é aprender a programar, né? Então, o projeto de extensão ele está muito nesse lugar de ser um espaço em que os alunos podem aprofundar o conhecimento, os alunos que têm esse interesse, que têm essa característica, podem aprofundar o processo de experimentação e o conhecimento técnico junto com o processo criativo, né? Então, a gente ainda está muito sentindo, né, quais são as possíveis vias de produção. A gente até está com um artigo também que está aprovado no CIMI, né, desse ano, no Simpósio de Mídias Interativas, mas ainda não foi publicado, estou aguardando a publicação, que já é sobre o primeiro ano de experiência do Media Lab. E uma das coisas que tem me interessado muito lá na graduação, que não é tanto no campo da arte, inclusive, é bem no campo do design, que são os trabalhos de humanidades digitais. Então, assim, eu estou atualmente, junto com o Coletivo Negro da ESD, fazendo um projeto que se chama Black Viz, que a gente espera conseguir, em breve, já lançar essa plataforma de designers negros, com o intuito de uma visualização de dados mesmo, né, com o intuito de facilitar, tanto por parte de professores quanto por parte dos alunos, né, o aumento das referências iconográficas, das referências das pessoas, né, dentro do currículo da ESG e, quem sabe, do Brasil, dos designers negros. Mas eu também estou orientando TCCs, por exemplo, sobre as pessoas assassinadas na ditadura. E aí tem, cara, trabalhos incríveis de visualização de dados, mas humanidades digitais mesmo, assim, né? Interfaces, narrativas, jornalismo de dados e tal. Tem muita coisa boa vindo por aí. Mas que, de certa forma, esses trabalhos, eles também estão embebidos nesse objetivo do que é a visualização de dados como meio de sensibilização socioambiental. Seja pelo lado mais artístico, seja pelo lado mais do design, mas que proporcione experiências que tocam, né, que sensibilizam, que não estão tanto
pautadas por uma racionalidade, assim, né? Enquanto experiência mesmo, assim. Então, a gente também tem outros tipos de interações, assim. Eu já tive outros TCCs lá na ESD mais artísticos, mais no campo de museus, instalações interativas, e seja sobre cultura periférica, os artistas de Duque de Caxias, né, que fica aqui na região metropolitana do Rio de Janeiro. Agora, essa semana também, as próximas semanas, né, tem uma instalação que é da Aline Rosa, que é sobre relatos de lesbofobia e direito à cidade, também na cidade. E aí é visualização, é interação, e é instalação interativa, né? Tem vários tipos de trabalhos diferentes, tanto com questões ambientais quanto com questões sociais, sei lá, baseadas em dados, propondo experiências interativas, enfim, tem muitas coisas acontecendo. Estou muito animada, assim, a ESD tem sido, assim, uma experiência incrível, já estou totalmente imersa, assim, e muito mobilizada pelo que os alunos vêm trazendo, assim, né, como desejo, né, de trabalhar, de pautar, de debater essas questões também de gênero, de raça, né, de todas essas coisas, assim. Então, tem sido muito bom. Mas a minha prática, aí o que acontece, né, assim, muito pessoalmente aqui falando, eu estou em vias de me credenciar na pós e encontrando também um novo equilíbrio aí entre essa pesquisa em arte computacional e design, interação, visualização, enfim, tem muitas camadas essa atuação, né? A academia nos demanda muitas frentes ao mesmo tempo, né? É isso. E aí, pessoal? Gabriela? Olá, se der tempo de Claro. fazer uma perguntinha, comentário. Ai, obrigada, Bárbara, por compartilhar. E eu sempre aprendo muito com você, acho que faz bastante tempo, acho que desde a pandemia eu já vi alguns cursos seus, a gente se encontrou na exposição, as conversas, então sempre aprendo alguma coisa com você. Uhum. E hoje foi muito legal também ver você falando da sua trajetória, que também envolveu o design da informação, assim, no começo, né, também, aí mostrando como é amplo, assim, esse universo, né, da visualização, e aí eu gostei muito de ver que você trouxe e está se apoiando bastante no conceito de mapeamento, né, porque nessa busca, né, eu estou nessa pesquisa também sobre visualizações, mas que são materializadas, fisicalizadas e tudo mais, e é difícil a gente definir, né, em poucos termos, assim, às vezes quando vai explicar uma pesquisa e para resumir, né, fica difícil, e também tenho visto, principalmente no Manovit também, né, essa coisa do mapeamento, e gostei que você trouxe também essa visualização, essa visão crítica do Coursera, que eu não conhecia, achei muito legal, assim, saber, né, pesquisar mais depois também, e aí eu acho que eu queria saber se você tem refletido, assim, sobre essa coisa do mapeamento, que eu acho que, por exemplo, é um conceito que ajuda a gente a enquadrar esses trabalhos como os que não são só visualizações, os que mexem com as sensações, com as percepções outras, né, outros sentidos, com o corpo, enfim, o espaço. Mas, ao mesmo tempo, o conceito de mapeamento pode deixar as coisas também mais abertas, e às vezes eu tenho tido dificuldade, assim, de discutir e explicar o escopo do que a gente está falando, né, como visceralização, fisicalização, me apoiando apenas no conceito de mapeamento. Aí eu fiquei pensando, né, você também falou que no trabalho do Ludwig não envolvia uma questão de mapeamento, e aí eu queria entender um pouco o que você pensa disso, assim, e como pelo menos nos trabalhos que eu tenho pesquisado, assim, eu vejo que existe um aspecto do mapeamento, mas em etapas diferentes. Às vezes é numa visita de campo, existe o esforço de mapear uma realidade, depois, às vezes, o mapeamento está em outra etapa, né, na tradução de de dados em imagens, enfim.
E aí, queria te pedir para falar um pouquinho mais disso. Você acha que existe essa distinção entre as fases em que o mapeamento acontece, enfim? E no caso também você falou da pesquisa que era, eu esqueci o nome, mas agregados, nós agregados, né? Que projetava, inclusive, queria falar aqui publicamente também que eu estive na exposição da Existência Numérica e, nossa, realmente o seu trabalho, Bárbara, me fez ficar ansiosa lá no momento da projeção, eu, tipo, sincronizei a criação e realmente senti, enfim, incrível, bem impactante mesmo. Acho que é importante a função da visualização também para proporcionar esse envolvimento, engajamento das pessoas, e nesse caso que você mostrou também o trabalho do Museu da Manhã, né, para enriquecer uma coleta, então um ciclo, né, se fortalecendo, assim, sobre, enfim, dados e aí coletar. Mas, enfim, vou... Tá ótimo. Falar. Obrigada, Gabriela. É sempre bom trocar com você. Fico feliz de você estar aqui. Com relação lá ao Mata, eu até uma questão, assim, para mim, assim que a gente abriu, no dia seguinte eu conversei com o monitor e tal, aí ele falou assim, né, o monitor da exposição, muito ruim fazer exposição, você abre a exposição fica lá, você não vê as pessoas, né, você não fica sabendo direito qual é o impacto que você tem, enfim. E aí o monitor falou assim para mim, assim, hoje uma velhinha saiu chorando daqui. Aí eu falei, ai não, mas eu estava muito revoltada com isso, sabe? Por que as pessoas não se fazem nada, não, enfim. E aí, enfim, hoje em dia eu tenho pensado um pouco sobre isso. Até o Rodolfo fez essa provocação também, né? E a Chloe também, né? Que fez a Tempestade Perfeita junto com o Pedro. Falaram um pouco sobre isso, sobre o que é esse viés da sensibilização pelo choque, e que, na verdade, muitas vezes tem gente que afasta, né? Porque entra numa fase tipo, cara, isso é muito difícil, com ansiedade, não quero falar sobre isso. E eu tenho pensado em como fazer a sensibilização que seja pelo lado da esperança também, né? Não só pelo lado do embate, assim, acho que é uma questão. Mas com relação à questão do mapeamento, obrigada, Pedro. Com relação à questão do mapeamento, quando eu falo mapeamento, eu pelo menos na fala que você fez, eu acho que eu compreendi que tem coisas diferentes sendo utilizadas para mapeamento, né? E aí, acho que dentro do... Não sei, tá? Aí eu desconheço. Eu acho que dentro do campo da arquitetura, a gente tem muito essa coisa da prática da cartografia, né? E aí, que entra... Não me parece, tá? Que é uma questão do uso da palavra mapeamento para sistematização de dados qualitativos, assim, não é nem uma sistematização, né? Mas é para uma organização visual, com coletas diversas de percepções, imagens, fenômenos, né? E que não é a forma como eu uso mapeamento, tá? Mapeamento, nessa perspectiva técnica mesmo, tem, inclusive, assim, se você for parar para ver a documentação da linguagem de programação que chama Processing, né? Tem uma função que chama Map. E o Map é basicamente uma função que tem 5 parâmetros. Aí eu vou falar bem de programadora, tá? Qual é a variável que você vai mapear? É basicamente uma regra de 3, tá? Então, você tem uma escala original e uma escala final. E aí você tem um dado de entrada. Então, quando eu chamo de mapeamento, significa, vamos supor, eu tenho um dado que está variando entre 10 e 1000. E aí eu tenho que codificar ele visualmente para algum indicador, seja, sei lá, espessura de um traço, ou a cor, a intensidade do brilho, ou o tamanho de uma bola. Mapeamento, a forma como eu estava mencionando, tinha a ver com essa codificação visual bem técnica mesmo, como é que aquilo é representado visualmente. A gente transpõe essa escala numérica para uma escala de representação visual. E pode ser sonora, pode ser por peso, pode ser outros tipos de coisa, mas é uma transposição de uma escala numérica para dentro de uma escala de algum tipo de representação do dado, né?
Essa é a forma como eu compreendo o mapeamento, tá? Que, na minha perspectiva do Manovich, tem a ver com código binário, porque é isso. Você pega é a forma como eu interpretei Manovich também. Você pega um dado e você está transpondo ele para outra escala, né? Dentro do meio computacional, assim. Então, não sei se eu te ajudei a deixar um pouco mais claro, mas essa é a forma como eu estou usando o mapeamento, tá? Sim, claro. Legal. Acho que tem vários sentidos mesmo, assim, né? E às vezes tem esses mapeamentos que são mais qualitativos, que estão acontecendo na subjetividade do artista também, né? Então, fica sendo mais legal saber da sua interpretação e de como você usa isso, né, no seu trabalho. Beleza. Legal. Obrigada, Gabriel. Bom, gente, a gente está com o nosso horário no limite, né? Queria agradecer, mas antes eu queria aproveitar a questão que a Gabriela colocou para fazer, assim, não é uma propaganda, mas é uma indicação. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. Não consigo, né? Eu vi. É o seguinte, o Davi, ele acabou de publicar um livro que tem a ver com o trabalho da livre docência dele, que chama Cartografias Políticas, Ensaio Tecnopolíticos e Geopoéticos, né? Onde ele faz toda uma análise sobre essa questão das cartografias, mapeamentos, apropriação pela arte, etc. Não é porque ele é meu amigo e membro do grupo, é porque, de fato, eu acho que é um trabalho importante para esse campo, né, de reflexão que a gente está aqui envolvido. Então, fica a dica. Mas queria muito agradecer, Bárbara, as suas colocações. Foi um prazer conhecer um pouco do teu percurso, um pouco do teu trabalho, né? E principalmente eu acho que essa interface, né, ou esse tensionamento entre esses dois campos, que para a gente aqui do ACT é muito importante, né? A gente pensar como é que esses campos assim, não se complementam, mas ao mesmo tempo se justapõem, se tensionam, né? E ao mesmo tempo dialogam, né? Então, eu queria muito agradecer a todos. Queria também dizer, né, que esse é um grupo de pesquisa que está sediado no Instituto de Estudos Avançados da USP. A gente conforma esse grupo em 23 e vem atuando ao longo desses ciclos, né? O ciclo de 2024 ele será publicado em forma de e-book, né? Então, daqui a alguns meses vocês terão aí essa notícia. Semana, desculpe. Já estamos em dezembro, né? Fim de ano chegando aí. E, ao mesmo tempo, a gente pretende, o Davi colocou isso no início, né? A gente pretende também editar esse ciclo em forma de e-book, né? O ciclo 2025, e começamos a pensar agora o ciclo 2026. Né, nesse formato, que é um formato que também nos parece que, ao mesmo tempo que a gente estabelece diálogos internos, a gente possibilita, né, essa publicização e esse diálogo com outras pessoas. Então, eu queria muito agradecer a todos e todas. Se você tiver alguma consideração, Bárbara, final. Não tenho nenhuma consideração. Acho que já falei pra caramba, já falei bastante. Queria somente agradecer mesmo o convite, as perguntas, né, a escuta, o interesse. E vamos continuar trocando, né? Obrigada. Muito obrigado. Obrigado, Bárbara. E em breve a gente entra em contato para falar do livro. Tá bom, perfeito. Valeu. Obrigado. Tchau, tchau. Obrigado. Obrigada. O que você acha? Eu tenho que falar.